Bom, pessoal, voltando aqui, com a famosa Revolução Liberal do Porto, de 1820, né? Aconteceu o que muitos temiam, né? O liberalismo, as ideias revolucionárias de liberdade, igualdade, as ideias iluministas contra o absolutismo, o domínio da igreja, chegaram a Portugal. É por isso que o nome dessa revolução vai ser Revolução Liberal. Olha o nome da revolução: Revolução Liberal. Ou seja, completamente contrário ao antigo regime, ao absolutismo. Então as ideias chegaram lá também, né? E vai ter que ter uma consequência essa chegada dessas ideias. E a principal consequência foi a Revolução Liberal do Porto. Em 1815, Napoleão já tinha saído da história, digamos assim. Claro que não sabe, até hoje está na história perturbando, mas ele não tinha mais poder, né? E aí lá na cidade do Porto, uma cidade portuária de Portugal, até hoje uma das cidades mais movimentadas lá de Portugal, vai ter essa revolução aí, né? Contra principalmente a monarquia absolutista. Então, Portugal, uma das nações com a monarquia absolutista mais antiga da Europa, agora está enfrentando as ideias iluministas, ok? Então, depois que Napoleão saiu, e a família real estava em Portugal, estava aqui no Brasil, né? Napoleão foi derrotado, mas a família real não estava em Portugal, estava no Brasil. Então Portugal ficou meio que abandonado. Então quem mandava lá era a Inglaterra. A Inglaterra vai se aproveitar do fato da família real brasileira estar no Brasil, né? A família real portuguesa está no Brasil, né? E vai mandar um general para lá para ficar governando Portugal. A burguesia portuguesa não queria isso. Não, rapaz, o negócio está errado. Nós temos um rei, cadê ele? Tá lá no Brasil. Ah, pois manda voltar. Porque o trono dele é aqui. O lugar certo dele é aqui em Portugal, né? Então, já estava passando pela crise econômica por causa do domínio napoleônico e também quem mandava lá era a Inglaterra. A burguesia portuguesa, né, e boa parte da população não vão aceitar essa situação, ok? E aí vai começar a Revolução Liberal do Porto. Tem esse nome porque começou lá na cidade do Porto. Quais eram os objetivos dessa revolução? Ó, eles queriam agora que Dom João voltasse para Portugal com a sua familhinha, né? Dom João voltasse para Portugal. Eles queriam que Dom João agora seguisse uma constituição, ou seja, como eram ideias iluministas, eles não vão permitir um rei absolutista. Eles, Dom João, a gente deixa você ser rei, mas você tem que seguir a uma constituição, ou seja, será uma monarquia constitucional. Outra coisa, pessoal, que essa aqui está diretamente ligada com o Brasil, é que eles vão querer que o Brasil volte a ser uma colônia. Lembra que o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, né? Tinha sido elevado a Reino Unido. A burguesia portuguesa, né? As cortes portuguesas, o parlamento português vai dizer: ei, o Brasil vai ter que ser rebaixado aí, viu? Esse negócio, a família real vai vir para cá. Vamos voltar a explorar o Brasil. Vamos voltar a ter o monopólio sobre o Brasil. Ou seja, vamos explorar eles, vamos pegar e vamos continuar sugando das suas riquezas. Negócio de Brasil ser Reino Unido, não. Então, um dos objetivos aí da burguesia, né, da Revolução Liberal do Porto era que o rei voltasse para lá, para casa, que ele seguisse uma constituição e que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, para que eles continuassem explorando as nossas belas riquezas. Seguindo, né, Dom João não teve o que fazer. E aí, em 1821, Dom João ele volta para Portugal. Ele volta para Portugal. Só que olha só a sacada que ele vai fazer. Preste atenção no que Dom João fez. Dom João foi, mas deixou o seu filho no Brasil. Ele disse: "Olha, meu filho, eu vou, mas você fica aqui tomando conta do Brasil." Ou seja, isso aqui foi uma jogada de mestre na história do Brasil, porque isso aqui facilitou demais o nosso processo de independência. A gente se livrou de um rei, do rei de Portugal, né? E com certeza agora iria ter que obedecer a essa Constituição, iria obedecer às cortes portuguesas, mas deixou Dom Pedro e ele assume o governo do Brasil como príncipe regente, ou seja, essa palavra regente vem muito de temporário, ok, pessoal? É tipo um líder temporário. Então, olha, meu filho, eu tô indo,
você fica aí tomando de conta do Brasil, vou voltar lá para Portugal, que lá tá tendo a revolução, vou saber o que aqueles loucos querem, ok? Dizem, não sei se é verdade, alguns historiadores dizem que Dom Pedro, na hora que foi dar o último abraço, Dom João, perdão, Dom João, quando foi dar o seu último abraço em Dom Pedro, no seu filho, ele disse: se for para o Brasil se tornar independente, que seja pelas suas mãos e não pelas mãos de um forasteiro. Dizem que ele falou isso. Então eu acho que ao ouvir isso do pai, Dom Pedro entendeu o seguinte: eu acho que se for para o Brasil ser independente, que eu que proclame essa independência, porque assim eu vou ser rei. Meu pai vai ser rei em Portugal e eu vou ser rei no Brasil. Então, meu pai está me dando uma terra enorme de graça aí, né? E é basicamente isso que vai acontecer, né? Vocês sabem muito bem que depois da ida de Dom João, que Dom Pedro fica, agora vai ser só um pulinho para a nossa querida independência. Então a gente está aqui a passos largos no processo da independência do nosso querido Brasil velho de guerra, ok? Então Dom João volta para o Brasil, a rainha achou uma maravilha porque ela nunca gostou do Brasil, ela odiava o Brasil. E Dom Pedro fica aqui, ele era mais namorador do que não sei o que, vai ficar aqui no Brasil como príncipe regente, ok? Acontecendo paralelo a tudo isso, houve a Revolução Pernambucana. Houve a Revolução Pernambucana. Foi nada mais, pessoal, do que a revolta de alguns estados aqui do Nordeste. Você pega Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né, que estavam passando por um processo de crise econômica muito grande, de fome, de miséria. E basicamente tudo isso aconteceu, pessoal, por causa do grande custo de vida que estava tendo no Brasil. Vocês se lembram bem que os impostos no Brasil aumentaram muito. Então você tem a crise do açúcar, o Nordeste já não era mais perdão, o Nordeste já não era tão mais rico, né? E aí você tem altos impostos, menor renda, e aí a grande seca de 1816, né, que vai ferrar ainda mais com as poucas plantações que tinha, né? Criação de impostos. E olha o que é que vai chegar no Brasil: as ideias liberais, as famosas ideiazinhas iluministas. Chegam no Nordeste do Brasil e aí eles vão criar um movimento, né? Será através da conspiração, vão conseguir tomar o poder por alguns meses, vão se reunir secretamente, organizam o movimento contra o controle de Portugal, né? Então, ó, pelo nome vocês já sabem o que eles queriam, né? Decretar uma república. Tomam o poder durante alguns meses, né? Vão formar um governo provisório que vai governar aí de Pernambuco a Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte aqui vai ter também até o governador da época, o nosso Donatário. Ele será preso nesse período, porque ele era um grande apoiador da coroa portuguesa. Ele será preso lá no Foz dos Reis Magos e posteriormente vai morrer por consequência de um ferimento à espada, né? Mas a coroa não ia deixar isso acontecer, né? Como sempre, a coroa reage com bastante violência e prende e mata todos os principais líderes desse movimento separatista aqui do Brasil, que foi a Revolução Republicana de Pernambuco. Ou seja, queriam proclamar uma república aqui no Brasil. Bom, e aí a gente chega no processo da independência, né, propriamente dito. O pai foi, o filho ficou, né? E aí só o mel para a gente se tornar independente. O que é que vai acontecer? As cortes portuguesas, né, o parlamento português, quer, afim à força, que o Brasil volte a ser uma colônia, né, para que eles voltem a explorar e sugar nossas belas riquezas, né, e exigem que Dom Pedro volte para Portugal, né. Só a nível de curiosidade aí, pessoal, Dom Pedro soube que do plano de Portugal, das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil, quando estava na casa da amante. Ele estava lá na Marquesa de Santos. Ele estava com a amante, né? Quando recebeu uma carta da esposa que estava em viagem a Portugal, recebeu uma carta. Olha, meu amor,
Aqui em Portugal só se fala em recolonizar o Brasil, viu? Vão voltar a explorar o Brasil, vão tirar o Brasil de Reino Unido, viu? Então, um cheiro aí lá na casa da amante, lá na casa da Marquesa de Santos, que ele deu o título de Marquesa, porque era amante dele, então ele fez casa para ela, deu um salário a ela e tudo mais. Ele tava lá e disse que ele nem respondeu a carta direito, porque ele tava, vixe Maria, eu tô aqui na casa da outra, aí a mulher mandou uma carta para mim, vala-me Deus. Mas ele soube, né, lá na casa da Marquesa de Santos, que Portugal tinha o interesse de recolonizar o Brasil. Isso deixou ele, rapaz, olha, vou falar com os fazendeiros aqui do Brasil, ver o que a galera acha. Né? Então é aí, pessoal, que vai ter um diálogo muito forte entre Dom Pedro I, né? Dom Pedro I e as elites brasileiras. Porque Dom Pedro I vai chegar para os grandes fazendeiros do Brasil, né? Para as elites agropecuárias, e vai dizer, ó, Portugal, se eu voltar para lá, vocês vão voltar a ser colônia. Aí o que é que os fazendeiros vão dizer? Homem, pois fique, pelo amor de Deus. Fique e decrete a nossa independência. Proclama a independência do Brasil. Por que você não fica com o Brasil para você? Seu pai já tem Portugal? Então, vai ter vários diálogos entre as elites brasileiras e Dom Pedro para eles articularem a independência do Brasil para não permitir que nossa nação voltasse a ser explorada como antes a Portugal. Dom Pedro, com essas ideias nos ouvidos, ele vai, é verdade, vou ficar mesmo com o Brasil. Então, a trama da nossa independência aconteceu entre diálogos dos ricos brasileiros com o nosso príncipe regente, ok? Aí você pergunta, Bruno, e o povo? E o povo? Tava lá, independência, independência. Não, não e não. A independência do Brasil não foi um movimento popular. Nunca se esqueçam disso. A independência do Brasil não foi um processo popular. O povo nem sabia o que estava acontecendo, até porque não tinha esses jornais, internet, rádio e tudo mais. Então, a nossa independência foi basicamente um acordo entre o príncipe regente e, e as elites brasileiras. Né? Ele recebeu carta de tudo que era gente pedindo para ele não voltar para Portugal. Então as elites coloniais brasileiras aproximam-se de Dom Pedro, né? E Dom Pedro anuncia a permanência no Brasil no famoso dia do fico, né? O dia do fico, que ele vai dizer: se é para o bem geral da nação, pela felicidade de todos, eu digo que fico. Dizem que ele recebeu uma carta com mais de 1000 assinaturas pedindo para ele ficar. Fica, não vai embora não, porque se aí você for, o Brasil vai voltar a ser sugado aí por Portugal. E assim iniciou-se aí a nossa independência. Quando ele disse que fica, aí pessoal, aí não tem mais o que fazer não, né? Ele afrontou o parlamento português. Né? Portugal ficou mandando várias vezes, venha-se embora. E ele mesmo assim não quis conversa. Ele decretou que iria ficar aqui no Brasil, que não ia obedecer nem ao pai e nem ao parlamento português. Até a nossa próxima parte.